Nós vamos falar do contrato futuro de taxa de juros. A letra que a Bolsa dá para esse contrato, assim como o WDO é para o dólar mini, ele não tem mini o contrato futuro de taxa de juros. Parece que estão querendo criar aí, mas por enquanto não tem. Igual o WDO, esse cara, as primeiras 3 letras dele é DI1. Antes da gente entender esse contrato, eu preciso fazer vocês entenderem o que é CDI. Então, CDI, o que é? Certificado de Depósito Interbancário. O certificado de depósito interbancário, ele é assim quando a gente vai no banco, sei lá, eu tenho conta no Santander e de repente quero guardar dinheiro no meu banco, eu posso comprar um CDB do banco. O CDB é um título, assim como o CDI, a diferença é quem pode negociar. Então, o CDB, o banco emite para um cliente dele, né, que não é um outro banco. O certificado de depósito interbancário nada mais é que um título emitido por um banco, onde necessariamente o tomador é um outro banco. Tá? Então, quando um banco emite um título, ele está fazendo um passivo. Tá? Então, se o Bradesco emitir um CDI e o Itaú tomar este título, o Itaú está emprestando dinheiro para o Bradesco. No meu exemplo, o CDI, esse título, ele é sempre registrado na CETIP. A CETIP hoje ela é um pedaço da B3. B3 é porque é Brasil, Bolsa, Balcão, uma coisa assim, né? Eu acho que o nome são 3 Bs, né? Brasil, Bolsa e Balcão, alguma coisa assim. Então, a CETIP nada mais é que uma empresa que registra todos esses tipos de certificados ou de títulos privados. A emissão de qualquer título privado negociável como valor mobiliário, ele é registrado na CETIP. Quando no meu exemplo, o Bradesco emite um CDI, somente uma outra instituição financeira que seja cadastrada lá no risco de crédito do Bradesco ou vice-versa de qualquer banco, quando o banco está comprando esse título, ele tem que saber se ele aceita o risco de crédito do outro banco. Quando ele está emitindo, ele não se preocupa com isso. Tá? Fato é que a todo tempo durante o dia, todos os bancos estão buscando terminar o dia com o caixa mais próximo do zero. Tá? Conforme vão acontecendo movimentações dos clientes do banco, eles vão ajustando essa posição do seu caixa. Então pode ter dia que o Bradesco está sobrando caixa, ele vai comprar no mercado interbancário. Interbancário significa que só os bancos participam para tentar zerar o seu caixa. Então, se está sobrando caixa no Itaú, ele vai tentar comprar de alguém. A área de risco dele tem lá um lote permitido para comprar de cada um dos bancos. E aí a tesouraria sai negociando esses títulos a fim de investir o caixa que está sobrando do Bradesco. Além do mercado interbancário, os bancos tentam comprar outros títulos, como, por exemplo, títulos públicos federais. Normalmente, os bancos buscam esses 2 mercados para zerar a caixa quando está sobrando dinheiro. Ou ele compra títulos públicos ou ele compra algum certificado de depósito interbancário. No fim do dia, todo mundo vai registrar na CETIP e a CETIP vai fazer uma estatística de que taxa saiu esse título, tá? E ao fazer esse registro, ela vai fazer uma conta e vai divulgar um indexador ou uma taxa chamada CDI-CETIP. O CDI-CETIP, ele anda muito próximo da Selic. A Selic, até por uma razão óbvia, né, por custo de oportunidade, o CDI-CETIP ele anda muito próximo da Selic.
Lembrando que a Selic, ela tem um procedimento igual, né, muito parecido, que é o seguinte: o Banco Central vai lá, faz a reunião e determina qual é a meta de taxa de juros para a Selic. Todo santo dia, então um exemplo, agora está 10,5. Se a gente for lá no site do Bacen e ver o resultado de ontem para hoje, não dá necessariamente 10,5. Pode ter dia que dá um pouco mais, pode ter dia que dá um pouco menos. Mas vamos fazer esse teste aqui. Ó. Se eu entrar lá no bcb.gov.br, então, ó, quando a gente entra na primeira página, aqui do lado direito, ó, tá a meta, 10,75. Era para estar aqui o resultado do leilão Go Around. Então, essa taxa, a Selic, ela é resultado de um leilão onde o governo toma dinheiro por um dia. Só que, ao mesmo tempo, essa taxa Selic, ela atualiza os títulos públicos emitidos pelo governo, que se chamam Tesouro Selic. Antigamente, a Tesouro Selic se chamava LFT, tá? O nome mais recente, depois da uma alteração que houve, é o famoso Tesouro Selic. O mercado de CDI, ele é muito parecido com o mercado de Selic. A diferença são as contrapartes, né? O governo é que toma ou doa Selic e a CDI são os bancos entre eles. Quando a gente olha um título, o banco ele pode emitir, por exemplo, um CDB, e esse CDB estar indexado pela taxa CDI. Tá? Então, como que o banco vai fazer? Ele emitiu para um cliente, ó, eu pago nesse CDB 100% do CDI. Então você ficou um ano com o CDB lá e o banco, o que ele está fazendo? Ele vai todo dia lá na CETIP, atualiza o sistema dele para fazer a conta com a taxa medida pela CETIP, resultado do mercado de CDI. E aí vai lá, pega essa taxa e utiliza para atualizar o CDB que você comprou do banco. A Selic é a mesma lógica para atualizar a LFT ou o Tesouro Selic. Todo dia o sistema o sistema Selic, né? Curiosamente é o mesmo nome da taxa, é o sistema de liquidação e custódia dos títulos do Tesouro. O sistema calcula da mesma forma. Todo dia ele pega o resultado do leilão, um leilão que se chama Go Around. É o leilão onde o governo toma dinheiro de um dia, né? E aí, nesse leilão, obtém-se, pela média, a taxa Selic. Tá? E aí, a LFT, ou o Tesouro Selic, o título, ele é atualizado com base nessa taxa. Então, quando um título privado é indexado a CDI, assim como o título ou um título público é indexado a Selic, a gente diz que esse título é pós-fixado. Por que ele é pós-fixado? Porque quando você entra, você não sabe qual é a taxa, né, os juros que você vai obter até o final do contrato que você está entrando. Então, você comprou um CDB do Bradesco. O Bradesco vai pagar para você 100% do CDI. Você botou lá 100 mil reais. Daqui um ano você não sabe quanto que você vai ter no vencimento desse título. Por quê? Porque você não sabe quanto que vai ser o CDI de todos os dias úteis até o vencimento do título. Então, por isso se dá o nome de título pós-fixado. Se eu fosse querer negociar um CDB com o Bradesco, eu poderia fazer isso. Eu quero, ao invés de um título, de um CDB, né, pós-fixado a 100% do CDI, eu quero negociar com você um título público com uma taxa, um título privado, né, um CDB, pré-fixado. Então, se eu quero negociar com o banco um título pré-fixado, o que o banco vai fazer? Tá? Ele vai checar no mercado qual é a taxa de juros para esse prazo do título que eu quero comprar. Então, vamos supor que eu queira negociar com o Bradesco
um CDB pré-fixado de 1 ano. O que o Bradesco vai fazer? Bom, primeiro, ele vai olhar quanto ele compraria um título público do governo sendo negociado naquele mesmo momento, uma LTN ou uma NTNF, que tem lá um prazo de vencimento aproximado no mesmo vencimento do CDB que ele vai me vender. Quando ele for fazer essa precificação, ele vai checar lá no mercado de títulos pré-fixados do governo federal. Ao mesmo tempo, o que ele vai fazer? O banco ele vai checar como está o preço do mercado futuro de taxa de juros, UDI, sendo negociado na Bolsa. Dessa forma, ele vai conseguir precificar como está o mercado de taxa de juros pré-fixado, né, para o prazo que eu estou querendo comprar o CDB do banco. Ok? Então, o que é o contrato futuro de taxa de juros? É como se eu estivesse negociando todos os CDIs daqui para o prazo de vencimento desse contrato futuro de forma antecipada. Tá? Então, eu não quero saber quanto vai ser o CDI dia a dia. Eu quero saber agora quanto que o mercado está negociando para eu ter todos os CDIs até o vencimento do contrato. Para 1 ano, 2 anos, 3 anos, tanto faz o vencimento. A lógica é sempre a mesma. Então, na hora que eu observo isso na Bolsa, o que está sendo negociado é isso. É o CDI, né, pré-fixado para um prazo determinado. E isso é o contrato futuro de taxa de juros. Okay? Eu posso combinar contratos de taxa de juros e obter termos de DI, que a gente fala, mas a gente vai deixar isso para depois. Vamos entender o básico primeiro. Então, quando eu vou na Bolsa e analiso qual é o preço do contrato futuro de DI, eu estou visualizando quanto está a oportunidade de custo, né, do dinheiro a uma taxa fixa por um período específico. Tá? Então, quando a gente está negociando o DI, é a mesma coisa se eu estivesse negociando um CDB pré-fixado com o Bradesco, um título público federal para o mesmo vencimento e assim por diante. Ou seja, é o custo do dinheiro naquele dia por um prazo pré-determinado e uma taxa fixa. Porque essa taxa é fixa, né, somente no momento que eu entro nesse contrato, seja ele qual for, um CDB, ou um banco pode negociar também com outro, um CDI, né, com prazo longo, não de um dia, e uma taxa pré-fixada. A CETIP vai calcular tudo isso fazendo um ajuste. Tá? Então, ele vai divulgar sempre o CDI CETIP como sendo uma taxa para um dia. E a pré-fixada representa qual é o custo de oportunidade para um prazo além de um dia. Tá? Então, o contrato futuro é um mercado de bolsa onde está sendo negociado essa taxa de juros. Por isso que quando o Márcio fala qual que é o custo do dinheiro, é taxa de juros e taxa de câmbio. Na hora que eu vou olhar a taxa de juros, a primeira oportunidade que eu posso observar é como estão sendo negociados os títulos do governo federal. Aqueles que são equivalentes aos contratos DI são os títulos pré-fixados, Selic ou Tesouro Pré. Tá? O Tesouro Pré, ele é o equivalente a um contrato DI. Você tem uma taxa fixa por um período específico. Quando eu entro na Bolsa para negociar o DI, o contrato é esse que está na tela aqui que a gente vai negociar. Ele representa nada mais, nada menos que um CDI, né, pré-fixado por um período de tempo específico. E aí eu posso ler aqui toda essa descrição que eu estou falando. Quais são as informações importantes? No vencimento, o contrato vale R$100 mil.
Tá? Independente do vencimento do contrato, no final, no vencimento, ele vale 100 mil reais. Quanto que ele vale na data de hoje? Vale a taxa de esse valor de 100 mil reais a valor presente. Então, no momento que eu trago a valor presente por essa taxa de juros que está sendo negociado, eu obtenho qual seria o valor do contrato do DI na data, no momento que eu estou negociando. Aí temos outros detalhes que estão aqui no contrato. Qual é o código de negociação? Já falei para vocês. Havia uma época em que o contrato ele era negociado em PU. O que é o PU? É o valor presente desse contrato no dia que está sendo negociado. Então, ao invés de eu negociar uma taxa de juros, por exemplo, 11,5 com 11,51, eu negocio um PU, um preço, um valor presente. No mundo todo mundo negocia contratos de taxa de juros via PU, especialmente os futuros. A maioria dos títulos públicos dos tesouros dos diversos países do mundo também são negociados a PU. Os derivativos de taxa de juros na bolsa lá, Londres, França, Alemanha, Estados Unidos, é tudo PU. No Brasil, sei lá por que em algum momento a gente resolveu mudar para taxa. Tá? Mas acho que até 2009, mais ou menos, era PU. E mudamos para taxa. E aí, dependendo do vencimento desse título, o TIC dele muda. Tá? O que é o TIC? É a variação mínima de preço daquele contrato. Por exemplo, a ação da Petro, ela varia de preço a 1 centavo. Tá? Para os DIs até 3 meses, tá aqui, varia de 0,02%. Os de 4 a 60 meses varia entre 0,005%. E acima de 60 meses, 0,01%. O lote mínimo são 5 contratos. Então, quando você está negociando um lote de DI, você está negociando 5 contratos que no valor futuro são 100 mil reais. Então, o risco do contrato que você está negociando é o valor presente de 500 mil reais. Tá? Então, por isso que a gente fala que o lote do DI ele é maior do que o lote, né? A mão de quem opera DI tem que ser maior do que a mão de quem, por exemplo, opera um mini índice. Um mini índice é aí ao redor de hoje a 110 mil, 22 mil reais. Um mini dólar, 10 mil dólares, são 50 mil reais. Então, um lote de DI a valor presente é 500 mil reais a valor presente. Quando a gente vê o preço sendo negociado, a taxa de juros, ela é uma taxa de juros exponencial com base em 252 dias úteis, tá? E aí eu vou explicar como é que é feita essa conta. Então, voltando para o Excel, ninguém precisa muito saber essa conta para negociar DI. É só por curiosidade, eu vou fazer a conta aqui para vocês. Então, vamos supor que o prazo de um contrato, tá? E aí eu vou colocar o prazo aqui em dias úteis. E que vamos começar por exatamente 1 ano. Vamos supor que eu esteja negociando em qualquer dia um contrato e este contrato de DI vence em exatamente 252 dias úteis. Qual que é a taxa que eu negociei? Tá? A taxa que eu negociei, vamos supor aqui 10,5% ao ano. E qual que é o valor futuro ou o valor futuro do contrato? Opa. Já vou aumentar o zoom aí para vocês. Deixa eu só terminar de digitar aqui. O valor futuro do contrato, 100 mil reais, como está descrito lá
do contrato na bolsa. Então a pergunta que eu faço é: qual que é o PU deste contrato? O PU deste contrato nada mais é do que os R$100.000 trazidos a valor presente. A gente pode então dizer que o PU é o valor presente do contrato. Tá? Então vou botar aqui. Presente do contrato. Então, o valor presente do contrato, eu vou pegar os 100 mil. Primeiro eu vou achar o fator, depois eu arrumo a fórmula. O fator é... Tem que abrir um parênteses aqui, senão não vai funcionar. Então, eu vou pegar a taxa. Está expressa para o prazo de 1 ano ou 252 dias úteis. Vou somar 1. Tá? Ao somar 1... eu vou levar isso a um fator. Qual fator? O prazo do contrato dividido pelo prazo da taxa. Ok? Esse é o fator para eu trazer a valor presente, o valor futuro do contrato. Eu vou dar um Enter aqui. Então a gente já achou o fator. O que eu quero agora? Achar o valor presente. Para achar o valor presente, eu vou pegar os 100 mil e vou dividir por esse fator que eu calculei. Na hora que eu der o Enter aqui, eu achei o valor presente deste contrato. Portanto, eu achei o PU. Tá? Então, se estivesse sendo negociado em PU hoje, esse PU seria, para esta taxa, né, seria 90.497. Se eu não me engano, na época não tinha casa decimal, terminava... Era assim, não era, Márcio? Os contratos daí não tinha casa decimal. Era negociado em PU sem casas decimais, tá? Terminaria no 400, arredondaria para cima aqui, 498. Então, o spread que a gente via na tela era, por exemplo, 497 com 498. Ok? Então, se eu alterar esse prazo do contrato, não muda a fórmula para achar o PU. Tá? Muda o quê? Muda a taxa e o prazo. Então vamos pensar que eu estou negociando com a mesma taxa um contrato de 6 meses. Por exemplo, 126 dias úteis. Quando eu faço isso e altero na minha fórmula, o PU já está sendo calculado, tá? Ajustado para 126 dias úteis. Então, veja o que aconteceu. Sem mudar a taxa, eu mudei só o prazo. Então, quanto maior o prazo do contrato, com a mesma taxa, menor o valor presente. Eu vou dar um zoom aqui. Acho que esse é o primeiro conceito que a gente precisa entender. Se eu botar aqui 504 dias, vai cair mais o 90 mil. Então, quanto mais longe está os 100 mil reais, menos vale o valor presente desses 100 mil reais. Então, se eu botar aqui 1.008 dias, portanto, 4 anos, qual que é o PU do título? 65.187. Então, tendo a mesma taxa, quanto vale 100 mil reais hoje para me entregarem daqui 1.080 dias? Vale 65.187. Isso é o equivalente a dizer que eu estou negociando um contrato de DI a 10,5% ao ano para esse vencimento. Dúvidas até agora com relação ao que eu expliquei? Sei que imagino que deva ter muitos, mas é o começo. Tá? Eu passei aqui mais a parte da curiosidade, né, e da lógica para que a gente possa entender a negociação do contrato. O resumo de tudo, pessoal, é o seguinte. Então, eu brinquei com o prazo. Vamos brincar com a taxa agora. Se eu derrubar e, portanto, calcular com base numa taxa menor, por exemplo, 9,5, eu derrubei a taxa, saiu de 10,5, foi para 9,5. Não estou mudando o prazo.
tá? Vocês têm que verificar aí o que está acontecendo com o PU. O valor futuro não muda, ele está sempre 100 mil. Né? O valor presente vai mudar. E o que acontece? Ele sobe. Então, por isso que a gente vive dizendo aqui na live o seguinte: quando o preço do título do Treasury, por exemplo, está subindo, como foi no meu exemplo, a taxa está caindo. O inverso é verdadeiro. Se eu passar de novo para 11,5, tá? Tava 65 mil, na hora que eu passei para 9,5 foi para 67,700. Quando eu subo para 11,5 foi abaixo do 65. Né? Então, tá aqui 62,718. Então, quando a taxa de juros sobe, o valor presente de um título que vale 100 mil cai. Quando a taxa de juros cai, o valor do título sobe. Então, quando a gente fala estão tomando Treasury, significa que eles estão comprando o preço e o preço está subindo. Aí o equivalente a esse preço é dizer que a taxa de juros está caindo. Então, normalmente, quando o mercado está comprando Treasury, normalmente ele também está comprando bolsa. Tá? Então, quando a taxa de juros cai, normalmente estão comprando ações. Ok? Então, maravilha. Já entendemos aí a lógica do contrato, por que chama DI, qual a relação dele com o CDI, qual a relação com a Selic, qual a relação da taxa de juros com o prazo e com o valor presente deste contrato. Então vamos olhar agora o seguinte. O que a gente faz com isso? Que é o que nos interessa, na verdade, né? Eu já expliquei isso num outro vídeo, vou repassar rapidamente novamente. Né? Eu costumo dizer que o Márcio também, a gente opera, além da análise fundamentalista e além da análise técnica, a gente opera com uma visão macroeconômica. Tá? Se a gente for procurar fundos de investimento, tem uma classe nova agora, que antes se chamava multimercado, e agora eles dividiram essa classe em mais classes. E uma das classes é o fundo macro. Tá? O que o fundo macro faz? Ele vai operar 3 tipos de mercados. O mercado de taxas de juros, o mercado de moedas e o mercado de ações ou índices de ações. Tá? Então, um fundo macro, ele opera normalmente esses 3 mercados ao mesmo tempo. Então, na hora que a gente for olhar a carteira de um fundo macro, ele vai ter essas 3 classes de ativos lá. E ele pode aumentar a posição em uma, diminuir na outra, ou mesmo alavancar, ou mesmo, um exemplo, o fundo macro que quer entregar reais para os investidores brasileiros, né, ele pode comprar títulos do governo americano. Quando ele compra títulos do governo americano, um Treasury de 10 anos, ele está tomando 2 riscos ao mesmo tempo. Para o investidor do fundo, que é um brasileiro e vai analisar o resultado do fundo em reais. Ele está tomando o risco de taxa de juros e, ao mesmo tempo, o risco da moeda. Tá? Porque o título é em dólares. Ok? Então, o gestor do fundo macro, ele vai buscar entender a relação entre essas 3 variáveis para poder tomar a sua decisão de investimento. Então, normalmente, ele não vai entrar muito no detalhe, né, da análise fundamentalista da ação individualmente. Pode até fazê-lo. Normalmente, o que ele vai procurar é a exposição a um índice de ações. Por exemplo, o Ibovespa.
Então, qual que é a relação? A gente vai encontrar duas aqui. Primeiro eu vou falar dos países desenvolvidos. Tá? Desenvolvidos. Quais são os países desenvolvidos? G7. Tá? Estados Unidos, Europa, Japão. Agora está entrando a China, mas ela ainda é um país emergente, né? O que é um país em desenvolvimento? Normalmente, a classificação que se dá é o país que depende para o seu crescimento de poupança externa. Ele não tem poupança interna suficiente para financiar o seu crescimento. Então, normalmente, esse cara é chamado de em desenvolvimento. Desenvolvido é aquele que tem poupança interna suficiente para bancar o seu crescimento. Então, o G7, como que funciona? Taxa de juros maior normalmente valoriza a moeda e normalmente derruba o preço das ações. Por que derruba o preço das ações? Porque a ação ela vai funcionar com a mesma lógica do título. Eu vou descontar o mesmo fluxo de caixa a valor presente por uma taxa de juros maior. Então, a taxa de juros maior derruba o preço das ações. Essa é a lógica padrão. Existem derivadas, tá? Mas vamos começar pelo padrão. Podem ter momentos em um ciclo econômico, como a gente vem falando há algum tempo, que o aumento da taxa de juros de um país desenvolvido não necessariamente implica em queda do preço das ações. Por quê? Porque quando o governo americano for subir a taxa de juros do Fed Funds, ele vai estar subindo a taxa que seria equivalente ao CDI, e lá o nome é Fed Funds. Então é uma taxa de curto prazo. A taxa de longo prazo é aquela que continua sendo negociada pelo mercado. E a economia ela vai ser afetada, em sua maior parte, por aquela de longo prazo e não pela de curto. Tá? E no início do ciclo econômico, esse aumento da taxa de juros de curto prazo, ela não vai afetar tanto assim o preço das ações, mas vai afetar a moeda. Okay? Então, nos desenvolvidos, essa é a relação. Se a gente for olhar nos subdesenvolvidos ou em desenvolvimento ou emergentes ou pimento, aí a gente fala do G20, menos o G7, e o Brasil está lá no bolo, a lógica não funciona tão bem assim. Por quê? Exatamente porque ele não tem poupança suficiente interna para financiar o seu crescimento. A expectativa pode mudar, né? E mudar o preço da taxa de juros, mudar o preço da moeda, e não na mesma forma como acontece no G7. Lembra que eu falei, o padrão. Países desenvolvidos, subiu taxa de juros em dólar, o dólar vai se valorizar em relação às demais moedas. Tá? E dependendo do momento de ciclo econômico, vai derrubar o preço das ações ou não. No caso dos emergentes, subiu taxa de juros não necessariamente vai valorizar o real. É o que a gente viu do ano passado para cá. O DI subiu e o dólar subiu junto. Tá? Exatamente isso acontece porque não temos poupança interna suficiente para financiar o nosso desenvolvimento. Como dependemos de poupança externa, real desvalorizado significa inflação, significa que o gringo vai cobrar mais taxa de juros para nos financiar. Então aí tem toda essa bola de neve que resulta não necessariamente uma taxa de juros maior. Olá, me enrolei aqui. Taxa de juros maior no país em desenvolvimento, Brasil, não necessariamente significa uma valorização do real frente às outras moedas, tá? É o que a gente viu ano passado. E não necessariamente, assim como lá fora,
vai depender sempre do momento, né, do ciclo econômico e como que está a curva de juros. Então, as pontas longas estando baixas, influencia o preço da ação. A curta, nem tanto. Ok? E a curta, de certa forma, as taxas de juros de prazos mais curtos estão sempre correndo atrás das de prazo mais longo. Tá? Então, um exemplo. A gente olhar a taxa de juros americana de um dia, está lá em 0,25. Na hora que ela começar a subir, ela vai correr atrás do que está hoje, a de 1 ano, de 2 anos, de 5 anos e assim por diante. A mesma coisa aqui. Se a gente for olhar a taxa de juros, a curva da taxa de juros atual no Brasil, ela está invertida. Ó, vou até mostrar aqui para vocês o gráfico. Mudando aqui, ó, a tela, vamos ver se vocês vão conseguir ver. Deixa eu só clicar vários aqui. Então aqui é a ferramenta do Valor Pro. A gente não pode mostrar notícia, mas a gente pode mostrar a curva de juros. Então, essa curva de juros significa o seguinte: eu tenho diversos contratos de DI sendo precificados agora e a combinação deles me dá esse gráfico que está aí na tela. Ó. Isso significa o quê? Que se eu pegar um DI de hoje até fevereiro de 2023, ele está aí mais ou menos no 10,5. Desculpa. Fevereiro desse ano, 10,65. Abril desse ano, 11,04. E vai subindo até chegar aqui em cima. Fevereiro está dando 12,40, fevereiro de 2023. Só que se eu continuar, a curva inverte. Então a de janeiro de 2031, ela está menor do que a de abril de 2023. Ano, né? Isso, ao ano, tá? Eu trazia valor presente, o PU desse cara que está lá na frente é menor do que esse cara do que está mais perto, né? Por conta daquilo que eu expliquei da matemática de trazer o valor do título a valor presente. A pergunta é, por que a de curto prazo está mais alta? Por conta da inflação. A política monetária está prevendo que o governo vai ser obrigado a subir a taxa de curto prazo até acomodar, né, a inflação. E aquela história que o Márcio fala lá, o desenho conforme sobe. Por que não? Não, a câmera está aqui. Não está. Então deixa eu mostrar pelo gráfico. Conforme sobe a de curto prazo, cai a de longo prazo. Tá? Aqui são os vértices aí acima de 2025. Então, conforme o governo sobe a taxa de juros de curto prazo, que é que está aqui no começo da curva, ele vai derrubando as demais. Vai chegar um momento onde essa curva vai ficar o que a gente chamaria de normal, que ela é sempre crescente. Tá? Então, o padrão tá com um desenho que a linha estaria ligando daqui para cá direto, tá? Como estava algum tempo atrás. Nesses períodos de inflação, a curva muda de desenho e a dinâmica das taxas mudam também. Maravilha. O que a gente quer fazer com essa informação? De novo, a gente quer saber esta lógica na relação entre taxa de juros, câmbio, moeda ou câmbio, e os índices de ações para poder operá-los, né, durante o dia. Eu posso não necessariamente operar todos, como faz o fundo macro. Mas o que eu posso fazer? Eu posso operar só câmbio olhando tudo. Eu posso operar só índice de ações olhando tudo. Eu posso operar só taxa de juros e câmbio olhando tudo. Eu posso operar só taxa de juros e índices de ações olhando os três. Então, qual que você vai operar pouco importa.
tá? Eu normalmente no meu dia a dia, day trade, eu opero esses dois, câmbio, dólar futuro e o índice de ações, o WIN. Só que eu estou sempre olhando este mercado também para tomar a decisão se eu vou comprar dólar futuro ou vender dólar futuro, comprar índices de ações ou vender índices de ações. Tá? Então, qual é a lógica? A lógica padrão é aquela que eu falei. DI para cima normalmente significa que o WDO vai subir e o índice de ações vai cair. Todo dia é assim? Não. Quando que muda? Às vezes, o que pode estar acontecendo é no dia que abriu o mercado, saiu uma notícia de inflação, sei lá, divulgou o IPCA. E o IPCA veio acima do esperado. Ora, veio acima do esperado, a curva de juros normalmente vai subir. As taxas vão subir, seria o equivalente a dizer que os preços dos títulos vão cair. Isso normalmente vai puxar o câmbio e vai derrubar o índice de ações. Só que como a informação nova é a inflação, pode ser que os juros estresse e os demais não. Tá? Então, é um pouco de acompanhamento e de percepção quando não funciona a lógica padrão. Então, dados de inflação novo, dado de PIB novo ou leilão do governo federal do título prefixado, que normalmente acontece na quinta-feira. Toda quinta-feira tem leilão de tesouro prefixado. São as LTNs e as NTNFs. Nesse dia, o mercado de taxa de juros costuma dar uma estressada e não necessariamente o câmbio vai e o índice vai funcionar do que eu chamo de lógica padrão. Tá? Então, mas fato é, durante o dia não tem notícia nova, eu só vou entrar vendido em dólar se o mercado estiver puxando taxa de juros para baixo. Eu só vou entrar comprado em dólar se o mercado estiver fazendo o inverso, puxando taxa de juros para cima. Tá? E lembrando sempre que eu estou olhando aqui, no caso, nosso mercado, o DI. Tá? Então, quando a gente fala, os DIs estão amassando os DIs lá, significa que eles estão derrubando a taxa de juros. Vou abrir um livro aqui para a gente observar o mercado agora. Então, se eu quiser olhar um livro aqui e abrir, por exemplo, DI1F25. Tá? Lembra que eu falei que alguns negociam em 0,05 ou 2 ticks para cada 0,01%? É o caso do DI25. Veja que a variação para cada nível de preço é 0,005. Tá? Que é diferente. Vamos pegar aqui DI1F23. É o próximo janeiro. O próximo janeiro também está igual. Vamos ver se nós estamos no J. Vamos ver o J. DI1 J22. O J22 ele está variando entre cada nível de preço é 0,02%. Deu para observar que é diferente do DI1F25. E eu digitei errado. DI1F25. Então, quando eu negocio, eu estou negociando taxa. Se eu negociar, tomar aqui 5 contratos de DI na conta do Márcio, eu estaria comprando o valor presente de janeiro 25, 100 mil reais vezes 5. Então, não tem como colocar um aqui para eu apregoar. Eu coloco ou 5, ou 10, ou 15, ou múltiplos de 5. Sempre. Tá? Igual o dólar cheio. Igual o índice cheio. O índice cheio também, né? Mínimo de 5. Então, para eu negociar DI, eu vou entrar dessa forma. Quando eu estou comprando taxa de juros, né, eu estou achando que a taxa de juros vai subir e, portanto,
a lógica é, tá, os títulos pré-fixados estão desvalorizando, o PU está caindo. Tá? Então, se eu compro taxa de juros, é o mesmo que dizer que eu estou vendendo um título, ou vendendo, nesse caso, um contrato. O que mais? Então, já falamos de mais de um contrato. O que muita gente faz para operar DI também? O cara que só opera DI, ele pode fazer uma aposta direcional, né? Por exemplo, só comprar durante o dia, fazer um day trade, eu compro o DI janeiro 25, sei lá, no 330 e saio no 360. Isso é uma aposta direcional. Mas a gente pode fazer um long short de DI também. Então deixa eu dar um exemplo aqui. Eu posso fazer o janeiro 25 contra o janeiro 27. Então, vamos botar aqui, DI1F27. Então, se a gente plotar um gráfico igual a gente faz o long short de, sei lá, Magazine Luiza com Via, eu vou obter uma resposta da relação entre uma taxa de juros e outra. Lembrando que elas são de prazos diferentes. Tá? Quando eu plotar o gráfico, vai ter um comportamento parecido, né, como operar o long short das ações. Ela vai se estender para fora da média. Quando tiver 2 desvio padrão, eu entro financiando ou revertendo um contrato contra o outro. Tá? Pode se operar dessa forma também. Qual que é o problema aqui? Normalmente é o lote. Tá? O lote, lembrando, é R$500 mil a valor presente de cada contrato. Então você tem exposição aí para fazer um lote desse spread, você tem exposição de R$1 milhão de risco a valor futuro, e para chamar margem pode chamar aí R$250 mil dessa posição, tá? Por exemplo, tem que verificar sempre qual é a margem de cada vencimento. A margem do 25 é diferente da margem do 27. Quanto maior o prazo, apesar do valor presente ser menor, a margem que chama em reais é maior, tá? Então, quanto maior o prazo do DI, mais ele chama de margem, também proporcionalmente ao valor presente. Tá? Então, é bem interessante checar isso antes de você fazer uma operação e ver se você tem limite liberado na mesa e assim por diante. Tá? Então, o lote é um problema. Ok? Por quê? Porque nem todo mundo tem margem para cobrir em um trade só o risco de R$1 milhão, 500 mil numa ponta, 500 mil na outra. Tá? Simples assim. Vamos lá. Deixa eu só ver o seguinte. Quando você estiver... Para quem tem TRID, tem lá monitor de cotações. Como o Márcio tem a tabela dele aqui daquelas ações que ele gosta de acompanhar, a gente coloca um contrato DI ali naquela tabela, tanto o TRID como o Profit, nesses monitores de cotação, você consegue puxar, tá? Qual é o prazo deste contrato DI em dias úteis. Tá? Então, normalmente as plataformas entregam a resposta de qual é o dia útil de vencimento deste contrato. Então, se eu colocasse esses 2 contratos nessa tabela, eles me devolveriam, lembrando que a letra F é janeiro, 1º de janeiro de 2027, mas o 1º de janeiro de 2027 não é um dia útil, ele vai me entregar o dia útil posterior. E a tabela vai me entregar quantos dias úteis tem até o vencimento desse contrato.
Para quê? Para que eu possa calcular, por exemplo, né, o valor presente deste contrato, como a gente fez aqui nessa planilha. Ok? Pessoal, agora acho que é perguntas. Temos alguma pergunta? E pode voltar outro dia para falar mais, mas basicamente o que eu tinha para falar era isso. Tá ok? Espero que para quem não sabia nada tenha aprendido alguma coisa. Para quem já sabe, para quem já sabia alguma coisa, espero ter adicionado. E a gente vai seguir falando. Um dia eu vou voltar aqui e a gente vai falar dos títulos, tá? Então, Robson, pensa o seguinte, cara. Uma coisa é o Tesouro, outra coisa é o Banco Central. São instituições distintas, tá? O Tesouro é que é o tomador da dívida, tá? O Banco Central é quem financia o Tesouro. É quem vai ao mercado e capta recursos para o Tesouro financiar o seu furo de caixa. Então, o BC ele não está preocupado, tá, se o Tesouro vai pagar mais juros ou não. Ele está preocupado em implantar uma política monetária, tá, que ele consiga salvaguardar as suas 3 metas, que são crescimento econômico, emprego e inflação. Essa é a meta do Banco Central. Esses 3 itens, né? Emprego, inflação e crescimento econômico. Então, quando o Banco Central decide taxa de juros, ele não está pensando, cara, se ele vai pagar mais juros ou não, se o Tesouro vai pagar mais juros ou não. Ele vai implantar a política monetária, porque ele sabe qual o resultado esperado quando ele sobe a taxa de juros, tá? E muitas vezes ele é obrigado a subir a taxa de juros. É aquela história do quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. A inflação, né, de preços nada mais é que uma desvalorização do real frente a ativos reais, tá? Se é uma desvalorização em relação a ativos reais, isso pode acontecer, inclusive porque o governo está gastando mais do que arrecada. Se aumenta a dívida pública, aumenta a desconfiança de quem compra títulos do Tesouro de que ele não vai pagar. Se aumenta a desconfiança, isso significa, né, que a taxa de juros para financiar o Tesouro é maior. O mercado vai pedir uma taxa maior. Então, muitas vezes, o governo é obrigado a subir a taxa de juros da Selic, que é aquela quantidade de curto prazo, porque para ele está muito caro financiar nos títulos de longo prazo. Tá? Então pensa assim, você acha que o governo ele prefere pagar durante um ano uma Selic um pouco maior, sei lá, tá 12,5, a gente viu ali no gráfico, deixa eu só lembrar aqui, sei lá, para um ano tá 12 e uns quebrados, ou ele prefere pagar, e aí daqui um ano, né, para o próximo ano ele vai pagar menos, ou ele prefere já pagar 11,5 por 10 anos. Tá? Então, pensa que essa dúvida é uma dúvida cruel para o Tesouro. Ele vai querer pagar mais no curto prazo porque ele acha que no futuro ele vai pagar menos do que os títulos que ele está tomando agora de longo prazo. Tá? Então, esse equilíbrio da dívida pública e a gestão dela, se ele coloca mais título de curto prazo ou mais título de longo prazo, o Banco Central ele está tentando
fazer com que, na verdade, o governo pague o menor juros possível. E esses juros, além da decisão de política monetária, ele é consequência do mercado de taxa de juros. Então, ele não faz o preço para um período, sei lá, maior do que um mês, né, que é o espaço aí de tempo entre uma reunião e outra. Ele só consegue fazer o preço, o Bacen, né, para aquele período que ele decide a política monetária. Qualquer título que ele vai emitir agora de um ano é consequência de oferta e demanda do mercado por esse título. Tá? E que aí tem várias nuances. Risco de crédito do governo, expectativa de inflação. Tem várias variáveis que o investidor vai tomar e analisar para decidir qual é a taxa que ele aceita. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Por que o valor futuro e não sobre o valor presente do título? É um padrão, Haas, não tem, é uma regra que todo mundo assume, tá? Que é meio que lógica, né? Você negocia um título padronizado ou um contrato padronizado. E para padronizar, o valor futuro é fixo, e aí, portanto, o que varia é o valor presente. Galera, obrigado. Até mais.